Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje venho-vos finalmente falar da história dos meus dentes. É um vídeo que eu já vos estou a dever há algum tempo, já disse muitas vezes que o faria. Hoje é o dia. Vou-vos explicar tintim por tintim desde o momento em que eu tinha 7 anos, ou 8, ou 6... já nem me lembro, até agora aos 28 anos, tudo aquilo, todos os procedimentos que eu fiz nos meus dentes até chegarem à forma que eles têm hoje. Vai ser um vídeo longo, porque estamos a falar de mais de 20 anos de história, portanto, sentem-se assim, confortáveis, com uma pipoca, porque isto vai demorar. Mas acima de tudo vai ser um story time bastante útil, portanto, sem mais demoras, vamos então começar. Então, esta odisseia com os meus dentes começou quando eu tinha 7 ou 8 anos. Foi na terceira classe que eu pus o meu primeiro aparelho dentário. Ou aparelho ortodôntico, não sei muito bem, acho que esse é o termo técnico, mas eu vou dizer aparelho dos dentes, malta, aparelho dentário. Era aquele de brackets, aliás, eu vou suportar aqui com fotografias para vocês poderem ver. Pronto, isto aqui é a Alice de franjinha, com 7 ou 8 anos. Uma pessoa na terceira classe faz 7 anos, ou faz 8. Já nem sei bem, mas sou eu aqui e devo confessar que nesta altura eu já devia estar em reta final deste primeiro aparelho. Mas voltando ainda um bocadinho atrás, eu tinha os dentes absolutamente tortos. Depois dos meus dentes de leite caírem, os meus dentes nasceram absolutamente encavalitados. Eu infelizmente não tenho nenhuma fotografia que suporte aquilo que eu estou a dizer. Tenho esta aqui muito vaga, que nem sequer dá para perceber muito bem. Mas para terem uma ideia, para pôr assim as coisas em perspectiva, um destes meus dentes da frente era de lado. Estão a perceber? Portanto, eram realmente muito tortos, tanto que o meu dentista na altura decidiu que era uma boa altura para eu pôr aparelho. Lembro perfeitamente do processo até realmente pôr o meu aparelho. Ele mesmo teve de arrancar uns dentes aqui atrás, porque eram uns dentes de leite que eu ainda tinha, para nascerem. Foi horrível, mas eu fiquei com muito trauma de dentistas por causa desse dentista em particular, porque tive-me arrancar os dentes. Tive de usar primeiro um alargador, que é uma espécie de aparelho que se enfia aqui nos molares, cá de trás, para alargar um bocadinho assim o nosso céu da boca, para ter espaço. Portanto, isso no fundo foi a primeira coisa assim metálica que eles me puseram para realmente alargar o meu maxilar. E só depois disso e dos meus dentes nascerem é que ele me pôs aparelho. Mas eu lembro-me que foi na terceira classe que eu pus o meu primeiro aparelho dos dentes. Eu nem sequer sei se uma criança sequer está elegível para pôr um aparelho aos 6, 7 anos, 8 anos de idade. Não sei se há um mínimo, tipo a partir dos 10 ou 12. Eu já ouvi isso, tenho uma vaga sensação que sim. Mas pronto, o meu dentista na altura achou que era uma excelente ideia pôr-me aparelho. E eu tive esse aparelho da terceira classe até à quarta. Eu sei que no quinto ano eu entrei para a nova escola e já não tinha aparelho. Portanto, eu tive sensivelmente, eu diria, 1 ano e meio com esse primeiro aparelho. Não foi uma experiência nada agradável na medida em que eu hoje em dia ainda tenho uma cicatriz aqui dentro desse primeiro aparelho, porque quem já usou aparelho de brackets saberá que às vezes há uma das pontinhas dos arames que ficam de fora e normalmente o que se faz é ou não só cortar como deve ser, ou dão aquelas ceras para nós pormos por cima das partes que ficam mais espetadas para não nos arranhar aqui o interior da boca. O meu dentista na altura não me deu nada disso e portanto eu fiquei com uma ferida aqui gigante e hoje em dia ainda tenho essa cicatriz. E depois havia outras pequenas coisas que não corriam nada bem, nomeadamente tempo de espera. Eu lembro de ficar 1 hora, se fosse preciso, à espera para ser atendida. O atendimento lá não era espetacular, enfim, mas era o dentista que eu tinha e ficou-me aqui atravessado ever since. E a prova disso é a minha cicatriz, que aos 28 anos ainda cá está. Se eu fizer assim, é aqui, tenho assim um corte gigante, que obviamente já sarou, mas tenho esse rasgão aqui marcado ainda. Quando foi a altura depois de tirar esse aparelho, ele não me deu qualquer tipo de contenção. Ou seja, não usei aqueles tirar e pôr, não pôs aquelas contenções, um arame aqui atrás, como eu hoje em dia tenho, já lá vamos. Não me deu rigorosamente nada, portanto ele tirou o meu aparelho, eu fiquei contentinha da vida, tinha os dentes direitos, na altura nem me lembro bem se estavam absolutamente direitos, mas ao fim e ao cabo estavam bem mais direitos do que eu tinha ao início. E a verdade é que desde que eu tirei esse aparelho até ao 7º ano não coloquei mais nada e os dentes naturalmente voltaram a encrustar, porque pelo que eu ouvi dizer, eu não sou dentista, não sei rigorosamente nada destas coisas,
mas já me falaram que os dentes têm memória e, portanto, é normal que eles tenham sempre tendência a voltar à posição inicial em que eles se encontravam, não sei muito bem. Se calhar estou a dizer uma coisa absolutamente errada, mas foi aquilo que eu ouvi e realmente eu tirei o aparelho depois de ter os dentes supostamente direitos e eles voltaram a entortar. Por isso, no 7º ano, tinha eu uns 13 ou 14 anos, voltei a pôr aparelho. No mesmo dentista, eu não adorava, mas realmente era o dentista que me estava a acompanhar desde que eu era muito mais pequena, portanto voltei a pôr a segunda leva de aparelho, novamente com brackets. Cá estou eu, aqui aos 14 anos, cheio de colares, cabelo já todo compridão, já sem franja. Isto aqui sou eu novamente com o aparelho. Desta vez correu muito melhor, ele deu-me aquelas ceras, nunca me esqueci da minha ferida aqui, portanto lembro perfeitamente de lhe pedir efetivamente. Portanto, nesse aspecto, aí correu bem. Lembro-me que usei elásticos, voltei a utilizar este aparelho sensivelmente 1 ano e meio, porque eu cheguei ao 9º ano e já não o tinha. E desta vez até correu relativamente bem, tanto que eu depois tirei esse aparelho, e tenho aqui esta fotografia, lindíssima no Brasil. Aqui parece-me que tinha os dentes bastante direitos, portanto acho que na altura a coisa até correu bem. E desta vez sim, ele deu-me uma contenção, só que era uma daquelas contenções que faz lembrar um Invisalign. Ou seja, esta é a minha contenção atual, posso-vos mostrar assim mais de perto, depois já falamos melhor sobre isto. E foi uma coisa assim do género que ele me deu na altura, tanto para os dentes superiores como para os dentes de baixo. Mas como adolescente de 15 anos, isto era a última coisa que eu queria usar, porque isto aqui ainda se nota bastante. Isto comparado com o Invisalign, por exemplo, é muito mais grosso e uma pessoa fica muito mais assim a falar e, portanto, não era confortável. Eu tinha acabado de tirar o meu aparelho, o meu segundo aparelho fixo, meu Deus. Então tinha aquele trauma todo do dentista e eu não queria andar com isto. Portanto, nisto eu não fui muito regrada, é um facto. O que ele me devia ter posto era uma das contenções que na altura já se punha, porque eu tinha amigas que tinham utilizado aparelho dentário também na mesma altura que eu, da segunda vez, e elas tinham essa contenção. E é uma coisa muito mais estética e muito mais prática, porque fica aqui e uma pessoa não tem de se preocupar mais, enquanto que eu tinha de andar com uma coisa destas, mesmo durante o dia e depois à noite. Para além de não ser muito regrada, eu lembro-me que a minha contenção de baixo partiu-se e eu, com o trauma de ir ao dentista, era as horas de espera, eu sofria lá, não sei, eu odiava lá estar, portanto eu odiava sempre o máximo possível as idas ao dentista. E por essa razão a minha contenção de baixo partiu-se e eu nem quis lá voltar. I don't care. Eu não quero lá ir. Era o meu pensamento. E assim ficou. Tanto que nos anos seguintes eu acho que não pus os pés em nenhum dentista porque a última coisa que eu queria era o dentista. Mas eu ganhei mesmo um trauma. Então eu não queria ir porque eu tinha medo. Sempre que ia, sofria. E aquele barulho da broca, aquele... Ainda hoje em dia, sempre que eu ouço aquilo, apesar de já estar tranquila quando vou ao dentista e saber que sou atualmente bem tratada, sempre que eles ligam aquele barulhinho é mesmo... que não me cai nada bem. Fico sempre nervosa, sabem? Pronto, fiz o secundário, iniciei a faculdade, nunca mais fiz nada aos meus dentes. O que é que aconteceu? Sisos. Os meus sisos começaram a aparecer. Eu tinha 2 inclusos aqui em cima e estes aqui de baixo assim meio a espreitar. E obviamente estavam assim de lado, portanto estavam a encostar os meus dentes, tanto que nessa altura, que foi na altura da faculdade, foi por volta de 2010, 2011, 2012, por essa altura, os meus dentes já nem eram o que eram em 2005, que foi quando eu tirei o aparelho no 9º ano. Nessa altura decidi ir a outro dentista e procurei pronto, que me pareceu ok, realmente não pedi muitas referências, ainda hoje existe, aliás, acho que existem atualmente os 2 dentistas, estes 2 que eu vou falar, obviamente não vou dar nomes porque não é o objetivo deste vídeo, mas fui esse dentista que me analisou e disse, pois, temos aqui estes sisos são para tirar. Eu obviamente confiei, também não pedi uma segunda opinião, mas realmente eu acho que eram para tirar, porque estes aqui estavam muito mal posicionados. E então fui tirar os sisos e foi uma das piores experiências de sempre. Há muitas pessoas que contam histórias em que sisos, isso foi fácil, tira logo 2 de uma vez e no mesmo dia estava a comer um hambúrguer ao bacalhau à Brás. Eu não sei o que é isso, porque eu tirei um de cada vez e cada um que eu tirei foi uma experiência horrível, pior que a outra. Lembro-me que da 3ª ou 4ª vez que lá fui saí a chorar, não porque me doesse, porque nós somos anestesiados, e essa é outra. A anestesia do dentista é das piores sensações de sempre e dói. Essa anestesia dói, não é bonito.
Depois realmente fica assim meio adormecido e não me doeu, obviamente, a cirurgia, mas é daquelas coisas que não sentimos, mas sentimos ao mesmo tempo que estão a ser brutos e que nos estão a esbrocas e nos estão a partir um dente e, ai, a sério, foi uma experiência horrível. Eu fiquei deste tamanho, todas as vezes tirei os sidos, não foi mesmo uma experiência boa. E sempre que me dizem, porque eu tirei logo de uma vez, porque assim fica logo com este lado arrumado. Sabe, como assim? Eu ficava à vontade meia hora em cada siso, o que seria eu ainda fazer 2 da mesma vez. Sempre que eu tirava um, só queria sair lá. Portanto, long story short, eu tive também uma péssima experiência, não só com aquele dentista, como a tirar os sisos. Foi horrível. Mas realmente acho que tinham de ser tirados e hoje em dia já não os tenho e bato palminhas por ser menos um problema na minha vida. No entanto, essas cicatrizes dos sisos eu também acho que não estão nada famosas porque eu sinto aqui ainda umas coisas. Parece que a gengiva aqui atrás não ficou muito bem cozida, principalmente neste aqui. E sinto que aquilo ficou tipo aberto. Como tenho aqui esta minha cicatriz, é assim uma ferida sarada, mas aberta. Tipo um corte aberto, estão a perceber? Portanto, é assim que está a minha gengiva. E pronto, esse dentista e esta odisseia dos sisos foi mais um contributo para o meu trauma. Portanto, nada melhorou relativamente a esse aspecto. Até ao dia em que eu conheci o Tomás Amorim, o Dr. Tomás Amorim, que é dentista na LX Clinic. A LX Clinic, provavelmente, e para quem me segue, é a clínica que vocês me veem a falar mais. Aliás, é a única, porque é o único sítio onde eu vou atualmente. Foi ele que me apresentou a sua clínica, que fica ali nas Amoreiras Plaza, fica em Lisboa, e quando eu fui lá pela primeira vez, foi para fazer o meu branqueamento dentário com o Tomás Amorim. Na altura, eu sentia que os meus dentes estavam um bocadinho amarelados. Eu não fumo, by the way, nem nunca fumei, bebo café, sou uma ávida consumidora de café, também gosto muito de chá e sentia que realmente os meus dentes não estavam assim, pronto, com o aspecto que eu queria que tivessem. Tanto que se vocês até andarem para trás nos meus vídeos, nessa altura, eu acho que se vê claramente uma diferença. E por isso decidi que queria fazer um branqueamento dentário e foi precisamente na LX Clinic com o Tomás Amorim que eu fiz. Para o branqueamento eu estava um bocadinho receosa porque eu tenho alguma sensibilidade nos dentes e tenho aquela erosão ácida, acho que é assim que se diz. Esta parte aqui de baixo assim meia... Parece que o meu dente é mais translúcido, sabem? E então com o branqueamento estava com algum receio de ficar com sensibilidade nos dentes. Estava com um bocadinho medo da experiência. Já tinha visto resultados e mesmo pessoas que tinham ido à LX Clinic estava incrível. Mas naturalmente uma pessoa tem sempre aquele receio. Mas fui super bem atendida, obviamente. Nem se compara o atendimento que vocês têm numa LX Clinic com os meus outros dentistas. Posso-vos dizer que nunca fiquei mais de 10 minutos à espera. Há vezes em que chego, estou-me a sentar e sou imediatamente chamada. Portanto, nesse aspecto, o atendimento ao cliente é maravilhoso. Mas já voltamos a isso. Decidi fazer o meu branqueamento e partilhei em vlog. Portanto, se quiserem saber com mais detalhe, mais pormenor, eu vou ver se deixo os links desses vlogs aqui em baixo na caixa de descrição. Em todo o caso, como podem estar a perceber pelo vídeo, estou assim a ilustrar com algumas fotografias e alguns vídeos dessa altura. Tenho aqui também um belo antes e depois do meu branqueamento e foi um procedimento que correu muito, muito bem. Eles têm várias maneiras de fazer na LX Clinic e aquela que eu fiz e que me foi recomendada pelo Dr. Tomás Amorim foi fazer com as goteiras em que nós levamos o produto para casa, colocamos à noite e dormimos com o produto e vocês veem resultados imediatamente. Eu, ao final de 2-3 dias, via realmente os meus dentes muito mais brancos. Ainda tenho aqui a minha caixinha com as goteiras na altura. Isto foi antes do Invisalign, portanto, os meus dentes ainda estão aqui todos tortos. E estas são as goteiras, são assim muito fininhas, eles fazem lá tudo na LX Clinic, aquilo é mesmo tecnologia de ponta. E eles criam lá tudo para vocês e, portanto, eles deram-me estas goteiras, que são realmente muito fininhas, como estão a ver, nas quais depois vocês levam o produto, que são assim umas seringas, e eu acho que era uma caixa com 4, e o meu tratamento acho que durou 2 semanas? Ai, não me lembro. Há de estar nos vlogs, portanto, aí vocês vão saber com maior precisão. Mas vocês colocam umas gotinhas, o equivalente a um bago de arroz, ainda me lembro do Tomás ter dito,
aqui nesta parte da frente do dente, obviamente. Colocam, dormem com as goteiras em cima e em baixo e fazem isso durante, acho que foi 2 semanas, no meu caso. Os resultados são inacreditáveis e vocês, como vos disse, notam logo diferença. Relativamente à sensibilidade, vocês sim, durante e só durante o tratamento, vocês ficam com uma maior sensibilidade nos dentes, mas é uma coisa absolutamente tolerável. Eu achava que ia passar mal e não de todo. Consegui comer normalmente, beber água e digo-vos mais, a sensibilidade que eu sentia nem sequer era necessariamente a comer ou a beber, era só testar. Portanto, eu lembro de uma vez até estava a conduzir e se calhar estava um bocadinho mais de vento e aí eu sentia nos dentes aquela sensação de frio nos dentes, mas nada que fosse insuportável. Aliás, tudo muito tolerável. É só uma sensibilidade mais acrescida, mas que passa e que não fica depois de nós terminarmos o tratamento. Portanto, eu hoje em dia estou tal e qual como estava antes. Nesse aspecto, funcionou lindamente comigo, não tenho mesmo nada a apontar e por isso, relativamente ao branqueamento, o resultado está à vista. Mostro-vos outra vez a diferença do meu antes e do meu depois. Vocês conseguem ver nos meus vídeos antes de eu fazer o tratamento, depois de fazer o tratamento, realmente os meus dentes ficaram brancos. É uma daquelas coisas que faz toda a diferença na autoestima e no sorriso de uma pessoa, portanto, eu recomendo muito. Muitas pessoas já me perguntaram se eu recomendo as tiras não sei bem do quê, eu já experimentei a pasta de dentes não sei bem do quê, aquelas coisas que se vê no Instagram que uma pessoa morde e tem aquela luz azul, eu nunca utilizei nada disso, não me parece confiável sequer. Aquilo que eu vos recomendo é fazerem com um dentista, com quem sabe, um dentista de confiança, porque não é toda a gente que está apta para fazer assim um branqueamento de repente. Tanto que eu tive que fazer uma limpeza prévia. Aliás, eu tinha cola dos dentes dos meus aparelhos da 3ª classe e do 9º ano. Portanto, eu já estava há mais de 10 anos com cola ainda do aparelho. E lá na LX Clinic é que eles me limparam tudo, fizeram uma limpeza e só depois é que eu estava apta para fazer o branqueamento. Portanto, não andem a fazer branqueamentos à maluca. Façam aconselhamento junto do dentista, que é o profissional mais indicado para o fazer, porque isto é daquelas coisas que vale o investimento, porque vai mudar a maneira como vocês sorriem e, consequentemente, a vossa autoestima. Por isso, relativamente ao meu branqueamento é isto. Espero que não tenham ficado com dúvidas. Em todo o caso, deixem as vossas dúvidas, tudo o que eu preciso, aqui em baixo na caixa de comentários para eu poder ler e responder e eventualmente encaminhar algumas questões para a LX Clinic. E passado sensivelmente 4 meses de eu ter terminado o meu branqueamento, que eu fiz em julho, depois em novembro desse ano, que foi lá para final de 2017, comecei com o meu Invisalign. Dado o meu historial com aparelhos fixos, para mim estava absolutamente fora de questão voltar a pôr um aparelho metálico de brackets. Eu não acho mal nenhum as pessoas andarem com um aparelho de brackets e para quem nunca utilizou aparelho, mesmo queira pôr mais tarde na sua vida, eu não acho mal nenhum utilizar um aparelho fixo de brackets. Agora, eu utilizei 2 vezes. Eu não queria ir para a 3ª. Portanto, Invisalign foi de longe a melhor opção porque é realmente uma opção com um elevado peso estético, portanto não se vê, o próprio nome indica, Invisalign. Apesar de na altura não sentir falta de endireitar os meus dentes, também me irritava não ter os dentes direitos para todo o investimento que os meus pais fizeram nos meus dentes e horas perdidas nos dentistas, enfim. Por isso, sim, decidi avançar com a ideia do Invisalign e foi das melhores opções que eu tomei na vida. E agora, olhando para o meu antes e para o meu depois, realmente eu tinha o dente muito torto, eu não tinha essa percepção. E mesmo vendo os meus vídeos de há 1 ano e meio atrás, eu vejo realmente a diferença. Portanto, também aproveito para vos aconselhar verem esses meus vídeos de há 1 ano e meio atrás, porque eu acho que a diferença está à vista. E o processo para fazer o Invisalign foi muito rápido, muito imediato e bastante simples. Claro que é uma tecnologia completamente diferente. A fase inicial envolve medir até alguns pontos da cara, fazer um scan dos dentes, tirar fotografias. E, aliás, o Dr. Marcos Veiga é referenciado mesmo para a aplicação de Invisalign. Ele tem lá assim uma espécie de prémio no seu consultório. Não me lembro bem o que era, mas é realmente uma pessoa muito bem referenciada para a colocação de Invisalign. Portanto, obviamente, só vos tenho que recomendar não só o Dr. Marcos Veiga e o Dr. Tomás Amorim, como a própria LX Clinic. E para quem não está familiarizado com o Invisalign, basicamente é um aparelho dentário amovível e transparente. Ele faz exatamente o mesmo que um aparelho fixo, a função é
endireitar os dentes, obviamente, mas a tecnologia acaba por ser totalmente diferente. Isto aqui tem, obviamente, a vantagem de ser muito mais estético, porque não se vê, e vocês podem ver em muitos vlogs meus também, e muitos outros vídeos, inclusivamente fotografias no Instagram, muita coisa na qual eu estava a utilizar o Invisalign e as pessoas não se apercebiam. Dá para tirar sempre que comemos ou sempre que temos assim um evento mais especial e não queremos estar com o aparelho posto. Posso-vos dizer que para os casamentos que tinha não levavam o Invisalign, porque uma pessoa está sempre a tomar um copo aqui, a tomar um copo ali, a tirar um croquete, a picar sempre, então não dá jeito estar sempre a tirar e a pôr o aparelho. Portanto, nessas alturas eu não levava o aparelho. Vocês têm uma flexibilidade muito maior e, acima de tudo, uma das coisas que mais fascina é mesmo vocês conseguirem ver o resultado final antes de sequer lá chegarem, porque a tecnologia por trás do Invisalign é excelente e vocês conseguem mesmo ver o scan dos vossos dentes desde a fase 0 até à fase final e como é que eles vão evoluir e como é que eles vão ficar no fim. Então é mesmo, a pessoa fica, uau, os meus dentes vão ficar assim. E acreditem, eu vi casos de pessoas com os dentes absolutamente tortos, mas absolutamente tortos, acho que piores do que os meus na terceira classe antes de pôr qualquer tipo de aparelho. Portanto, o Invisalign resulta muito bem mesmo. Claro que podem haver casos muito particulares em que o Invisalign não é a melhor opção, mas, como em tudo, é preciso uma avaliação para ver cada caso um a um. E depois de vocês fazerem a consulta de medição, avaliação e tudo mais, vocês têm as vossas goteiras prontas. E o Invisalign funciona à base de goteiras ou de alinhadores, que são estas aqui que eu estou a segurar. À medida que vocês vão avançando no tratamento, vocês vão mudando de goteiras. A primeira vez que eu comecei, eu utilizei umas goteiras iniciais durante 2 semanas, depois passei para as seguintes durante 2 semanas outra vez e só depois na consulta seguinte, portanto sensivelmente um mês depois, é que eu fui colocar os meus attachments, que no fundo são uma espécie de bolinhas que se põem em cima dos dentes ou atrás, em posições obviamente estratégicas, porque são os attachments que vão contribuir para que os dentes se vão movimentando e irem para a posição necessária. E a partir daí comecei a mudar as minhas goteiras a cada 10 dias e muito mais para a frente no tratamento comecei a mudar semanalmente. Agora, apesar de ser um aparelho amovível e mais estético, o objetivo é naturalmente estarmos sempre o máximo de horas possível com ele posto. O tempo ideal para estar com o Invisalign é de cerca de 22 horas por dia. É mesmo só tirar entre refeições. Eu posso dizer que até era bastante regrada. Havia dias, como vos disse, em casamentos, estava praticamente o dia todo sem estar com o aparelho, mas quanto mais regrados vocês são, depois também se podem dar ao luxo destes days off, estão a perceber? E uma das perguntas que vocês fazem muito é se isto dói. Isto não dói nada. A única coisa que vocês sentem é alguma tensão sempre que mudam de goteiras, porque obviamente os dentes estão a mexer e é preciso alguma tensão para que eles se movam. Mas é o tipo de desconforto que vocês sentem nos primeiros 2 dias e que depois passa. Portanto, em termos de dor, e mesmo na fase inicial de colocação de Invisalign, nem se compara à dor de um aparelho fixo. Eu bem me lembro dos primeiros 3 a 4 dias do aparelho fixo. A tensão era tanta que eu não conseguia mastigar. Eu estava tipo a dieta líquida ou dieta pastosa, porque não dava para mastigar. Era uma dor horrível. Claro que depois passava, mas o início de um aparelho fixo é muito, muito doloroso. Coisa que não acontece com o Invisalign. Pelo menos eu não tive essa experiência. Eu não sei se por ter já um background de aparelho fixo, o meu caso foi mais favorável ou fez com que fosse mais indolor, não sei, mas a minha experiência é um desconforto ao início devido à tensão que é aplicada nos dentes, mas isto nem era dor para mim, era só pronto, aquele desconfortozinho. Mas que obviamente faz parte. Mais no fim tive de utilizar elásticos e para isso eu tinha uma espécie de bracket aqui nos molares de baixo. E depois aqui na parte de cima tinha uma ranhura para prender o elástico. Aliás, os elásticos, o objetivo era alinhar um bocadinho melhor o meu maxilar inferior com o superior, para ficar assim mesmo o eixo central alinhado. Mas foi pouco tempo, conheço pessoas que utilizaram muito mais tempo, não foi o meu caso, como vos disse, depende de caso para caso. E agora que eu vejo o meu antes e o meu depois, é que eu fico parva como realmente os meus dentes estavam muito tortos, principalmente os de baixo, eu não tinha mesmo essa noção. Agora que olho, acho que estava tudo torto e por essa razão é que estou realmente muito grata, ainda bem que tomei a decisão de fazer Invisalign porque mudou totalmente o meu sorriso, eu acho. Como vos disse, o meu processo foi 8 meses, vai sempre variar de pessoa para pessoa. A minha irmã, por exemplo, está a fazer, mas ela vive em Londres, portanto está a fazer com um dentista lá em Londres e ela vai ficar mais de 1 ano. Mas a minha irmã nunca utilizou nenhum tipo de aparelho. Eu como utilizei e como vos disse, não sei se foi uma espécie de background mais favorável.
Estou a ver agora assim se me lembro de mais alguma pergunta que vocês possam ter feito. Vocês depois, quando têm o Invisalign, também vos são dadas 2 caixinhas. Esta azul, supostamente, é a que vocês utilizam no vosso dia-a-dia, andam com ela na carteira, no bolso, onde quer que seja, porque quando precisam tirar o aparelho para comer, guardam aqui. E depois, quando mudam de goteira, a goteira mais antiga deve ser guardada aqui, porque pode sempre acontecer ou vocês perderem ou vocês partirem, e se isso acontecer, ao menos têm sempre a última goteira de backup. Em todo o caso, quem acompanhou os meus vlogs desde novembro de 2017 até julho de 2018 conseguiu ver com mais detalhe este processo todo, mas de uma maneira muito geral foi sem dúvida uma experiência que eu recomendo muito se, obviamente, tiverem essa possibilidade de fazer Invisalign. Outra coisa que é importante referir, porque eu acho que há muita gente que não tem noção, este Invisalign que eu utilizei foi um Invisalign assim mais clássico que as pessoas utilizam. Eu sei que existem uns Invisaligns mais leves para as pessoas que têm os dentes quase todos direitos e só têm de afinar um ou outro detalhe. Eu não utilizei esse Invisalign, obviamente, eu ao fim e ao cabo, afinal tinha os dentes muito mais shorts do que aquilo que eu achava. Isto para dizer que existem várias formas de Invisalign e obviamente na LX Clinic eles fazem outros tipos de aparelhos dentários para além do Invisalign. Vocês têm o clássico aparelho metálico de brackets que eu utilizei. Também tem uns que se põem aqui, acho que é o aparelho lingual, que se põe aqui na parte interna do dente. Eles fazem muita coisa. E já me ia esquecendo. Quando tirei o Invisalign, desta vez sim, puseram-me contenções. Aliás, eu tenho tudo o que é contenção neste momento. Não só tenho aquele arame nos 6 dentes aqui da frente, em baixo e em cima. Isto aqui no fundo é uma espécie de trave que impede que os dentes voltem a movimentar-se. E não só tenho isto, que é fixo. Eu agora nem sequer sei quando é que tiro. Eu, por mim, fico ad eterno com isto, porque a última coisa que eu quero na minha vida é sequer correr o risco dos meus dentes voltarem a entortar. Porque a brincar, isto foi o meu 3º aparelho. Eu tive de usar 3 aparelhos dentários para ter os dentes como tenho agora. E para além destas contenções que são fixas, a tal contenção que eu já vos tinha mostrado, esta é a contenção que eu utilizo apenas nos dentes de cima. Não utilizo na parte de baixo, porque segundo aquilo que eles me explicaram, se estes dentes estiverem sempre alinhados, tal como eu terminei o Invisalign, eles acabam por trancar a posição dos de baixo e, portanto, não faz falta uma contenção de baixo, porque desde que estes nunca mais saiam da sua posição, os de baixo também não vão sair. E eu tenho dormido religiosamente todas as noites com isto, porque, novamente, não quero sequer correr riscos. Sinto que estas contenções fixas já cumprem muito bem o seu trabalho, mas nada como um reforçozinho extra e, portanto, esta é a única contenção que eu utilizo atualmente quando vou dormir. Portanto, basicamente é esta a minha história de Invisalign. Desde então e desde que eu conheci a LX Clinic, é a única clínica que eu vou e posso dizer que já não tenho medo de ir ao dentista. Continuo a não gostar do som da broca, não gosto disso, mas quando estou lá estou extremamente descansada e sei que estou em excelentes mãos. Tanto que a minha mãe atualmente já vai ao LX Clinic e para além da minha mãe também tenho muitos amigos que felizmente lá andam e até alguns de vocês, porque eu já tive comentários de algumas pessoas a dizer o meu dentista também é o Dr. Marcos Veiga ou também vou ao LX Clinic, portanto, fixe, estamos todos em boas mãos. E para terminar, desde que eu tirei o Invisalign, voltei lá em setembro para um check-up e voltei agora em janeiro, o mês passado, para um novo check-up e tenho sido assim acompanhada para ver se realmente está tudo certo, está tudo bem encaminhado, se não há nenhum tipo de deslize, portanto essa é outra vantagem, realmente o acompanhamento que vos fazem mesmo no pós é sempre garantido e isso é muito bom. Portanto, acho que é isto para a história dos meus dentes. Espero não me ter esquecido de nada. Qualquer dúvida ou comentário que tenham ou se me esqueci de alguma coisa, deixem aqui em baixo nos comentários para eu poder ver e responder. Vou deixar, obviamente, os contactos da LX Clinic aqui em baixo na caixa de descrição. Espero que tenham gostado deste vídeo e tenha sido útil de alguma maneira. E se tiverem gostado, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like. E por hoje é tudo e vemos no próximo vídeo aqui no canal.